Olá, aqui quem fala é o Daniel, falo da ilha de Boipeba. É um prazer mais um dia estar compartilhando com vocês a palavra de Deus. Espero que fale ao seu coração, como tem falado ao meu. Bem, quem tem nos acompanhado, todos os dias eu posto aqui as minhas devocionais, as minhas reflexões, as minhas meditações sobre a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre um livro bem pequeno da Palavra de Deus, né? Sobre um cidadão que tem muito a nos ensinar como cristãos na nossa caminhada do dia a dia. Bem, o Evangelho, na verdade, quando o Evangelho muda o nome, né, da nossa história, e a gente vai aprender um pouco sobre isso hoje aqui. Imagine alguém que errou contra você, não um desconhecido, alguém próximo, alguém que lhe causou algum prejuízo, decepcionou sua confiança e depois simplesmente desapareceu. Você tem alguém que tenha acontecido isso na sua vida? Algum tempo passa, então você recebe na verdade uma carta, percebe que recebeu uma carta de alguém que respeita profundamente, dizendo: olha, eu encontrei essa pessoa, a vida dela mudou, agora eu gostaria que você a recebesse novamente. Como você reagiria a isso, né? Uma pessoa que te fez muito mal, some da sua vida, depois você recebe uma carta de alguém que você considera muito, é muito seu amigo, você tem um respeito muito grande, uma confiança, tem credibilidade com você e manda que você receba essa pessoa novamente. Vamos ver na Bíblia o que nós aprendemos com isso, né? Talvez essa seja uma boa maneira de entrarmos aí na carta, né? Fazendo essa pequena reflexão de Paulo a Filemon. É uma das menores cartas, né, da Bíblia, e apenas um capítulo, mas carrega uma das maiores demonstrações aí, eu posso ver, uma das demonstrações mais bonitas, né, do poder do Evangelho na prática. A história ela envolve 3 personagens principais. Não deixe de ler, é um capítulo pequeno. Carta de Paulo a Filemon no Novo Testamento, certo? Para você entender melhor o que eu estou falando aqui. Bem, Paulo ele está preso, né, por causa do Evangelho. E Filemon é um cristão aparentemente bem estabelecido, né? Provavelmente alguém de boas condições financeiras, e a igreja se reunia na sua casa. E existe Onésimo. Onésimo ele era quem? Era um escravo de Filemon. E por alguma razão havia se separado de Filemon. O texto ele não nos conta ali todos os detalhes, então precisamos tomar muito cuidado para não afirmar aquilo que a Bíblia não afirma. Mas a própria carta, se nós lermos, se você ler, como eu estou falando aqui, sugere que poderia existir alguma dívida ao prejuízo entre os dois, né? Em algum momento, Onésimo ele encontra Paulo e algo de extraordinário acontece na vida de Onésimo, né? Ele encontra não só Paulo, ele encontra Jesus através da vida de Paulo. Paulo, em Filemon, lá no versículo 10, ele diz assim: peço-te por meu filho Onésimo, escrevendo a Filemon, que gerei entre algemas. Perceba que Paulo não está falando de paternidade biológica, não tinha nenhuma ligação familiar, né, com Onésimo. Ele está dizendo ali que Onésimo se tornou seu filho na fé, aceitando a Jesus. Talvez Onésimo tivesse fugido de Filemon, mas sem perceber, guiado por Deus, caminhava para um encontro que mudaria sua eternidade, sua vida, né? E assim somos nós, muitas vezes. E isso continua me ensinando algo muito bonito sobre Deus. Nossos caminhos, eles podem estar completamente desorganizados muitas vezes. E nós fugindo de alguma situação, né? Mas Deus ainda sabe onde nos encontrar, com toda certeza. Onésimo, ele provavelmente carregava uma história complicada.
né? A Bíblia não fala, mas a gente pode imaginar para ter fugido, né? Mas quando encontrou a Cristo, perceba e veja que sua história, ela não termina, ela começa, né? Ela começa primeiramente sendo redimida. E aqui nós encontramos uma verdade teológica, né, muito importante. O Evangelho não é apenas Deus perdoando nossos pecados, para que um dia eu possa ir para o céu. Não, é isso também, mas não é só isso. O Evangelho ele começa a transformar nossos relacionamentos aqui na terra, no nosso andar, no nosso dia a dia. Quando Cristo ele entra na vida de alguém, como foi de Onésimo, ele começa a mexer na maneira como essa pessoa trabalha, fala, ama, perdoa e trata os outros principalmente, né, no dia a dia. Paulo ele explica isso em outra carta, lá em 2 Coríntios 5,17, diz: "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo." Onésimo ele continuava sendo o mesmo homem fisicamente, tinha o mesmo nome, a mesma história, o mesmo passado, mas espiritualmente alguma coisa havia começado a mudar, né? Paulo até faz um jogo de palavras interessantes, né? O nome Onésimo ele tinha relação com ser útil ou proveitoso, né? E Paulo escreve lá no versículo 11, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, útil a ti e a mim. Eu consigo ver uma imagem maravilhosa do Evangelho aí, né? Deus pega uma história que parecia perdida e dá um novo propósito. E assim é com nossas vidas diariamente. Talvez algumas pessoas tenham colocado rótulos sobre você. Eu não conheço a sua vida, né? E isso é o que eu meditando, trazendo para mim, eu também acho que muita gente já colocou em mim. Pense você aí, muitas vezes foi rotulado como fracassado, irresponsável, pecador, caso perdido, caloteiro, enrolão, mentiroso. Não sei, talvez algumas dessas palavras tenham vindo até de você mesmo, reconhecendo o que você é, né? Na verdade, ou foi, ou e está tentando de verdade deixar de ser, né? Bem, mas o Evangelho nos ensina que nosso passado ele pode explicar de onde viemos, porém não precisa de forma nenhuma determinar para onde vamos, e não podemos deixar com que as pessoas e as circunstâncias ditem o nosso futuro. Jesus ele é especialista em escrever novos capítulos, eu não tenho dúvida disso e sou prova viva disso, né? Pedro ele negou Jesus, Paulo ele perseguia os cristãos, Paulo que escreve essa carta, inclusive. João Marcos ele abandonou, né, Paulo e Barnabé durante uma viagem missionária, coisa que ninguém esperava que aconteceria. Bem, mas Deus ele não encerrou a história de nenhum deles por um capítulo, por um erro, por um vacilo, né? E também não precisamos viver eternamente presos ao pior capítulo da nossa vida, né? Como uma ferida muito grande que cicatriza, nós vamos olhar para ela, ver, né? Mas não vai doer mais. E não precisamos viver preso nesse capítulo ruim da nossa vida. Mas existe outro lado dessa mensagem, né, que eu consigo enxergar. Onésimo ele havia mudado. Agora Filemon precisava decidir se também permitiria, né, que o evangelho transformasse seu coração. Ele foi a parte afetada, foi a parte que teve o prejuízo, né? Mas ele proclamava o evangelho e agora era hora de saber se ele também praticaria o evangelho, né, de Deus em seu coração. Porque é relativamente, né, fácil acreditar que Deus pode me perdoar. Difícil, muitas vezes, é aceitar que a mesma graça também alcançou quem me feriu e eu que preciso perdoar. Perceba, é mais difícil, né? Paulo, então, ele escreve algo impressionante a Filemon, né? Lá no versículo 16, ele diz assim:
Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Veja que aqui existe uma profundidade teológica assim enorme. Paulo está dizendo que a identidade de Onésimo diante de Filemon havia sido radicalmente redefinida por Cristo. E ele não deveria ser enxergado mais apenas por sua posição social. Agora era irmão. O evangelho ele estava criando uma nova família. Isso aparece, inclusive, Paulo falando aos Gálatas, lá no capítulo 3 de Gálatas, versículo 23. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo ele não está dizendo que todas as diferenças humanas desaparecem. Não é isso, tá? Paulo aqui ele está querendo dizer que nenhuma delas determina nosso valor diante de Deus. Na cruz, o rico e o pobre precisaram da mesma graça. O patrão e o funcionário precisam do mesmo Salvador. O instruído e o analfabeto chegam diante de Cristo da mesma forma. Ninguém entra no reino porque é superior. Todos entram pela graça. Né? E isso deve mudar profundamente nossa maneira de tratar as pessoas. Perceba e veja bem, Paulo ele teve um relacionamento, antes de mandar essa carta, a Filemon com Onésimo. Ele discipulou, ele tratou, ele conversou, talvez Onésimo confessou, né, pediu perdão, Paulo o discipulou ao ponto de Paulo assinar embaixo, né, se colocando na frente como um avalista, vamos dizer assim, pela vida de Onésimo. Então preste atenção, precisamos também ter muito discernimento e pedir a Deus, porque infelizmente hoje nós vivemos em um momento que muitas pessoas querem usar da fé para tirar proveito, né, de bons cristãos, de homens e mulheres de Deus. Então não se deixe enganar. Tá? Houve aqui um processo, simplesmente Onésimo não chegou ali na mesma hora, Paulo acreditou, isso a Bíblia não conta, mas eu consigo ver desse jeito, inclusive analisando Paulo, pela experiência que ele tinha de líder, né? Ele com certeza discipulou para depois ter a certeza de que podia enviar e falar o que ele falou a Onésimo. Então ore bastante a Deus, receba todas as pessoas, discipule, fale do amor de Deus, ajude, mas na hora de enviar, tenha certeza de que realmente aquela pessoa teve um encontro verdadeiro com Cristo e você pode fazer referência sobre ela. Né? Ore a Deus sobre isso. Peça ao Espírito Santo de Deus que confirme ao seu coração. Então, eu não posso dizer que eu não posso, né, dizer que amo a Deus enquanto eu humilho pessoas criadas à imagem de Deus. E isso é pecado, né? Não posso celebrar a graça que me alcançou e negar a misericórdia a quem está tentando reconstruir a própria vida. Como eu acabei de falar, não negue, mas seja como a palavra de Deus diz, simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, né? Perdão, ele não transforma automaticamente uma pessoa em alguém confiável, né? Como eu disse. Reconciliação pode exigir tempo, como Paulo fez, arrependimento, verdade, reconstrução da confiança, para depois você enviar aquela pessoa, né? E ser um instrumento para reinseri-la em algum ambiente, seja familiar, seja profissional, seja na comunidade. Bem, mas isso significa que o cristão, ele nunca deve desejar que o passado de alguém seja maior do que a graça de Deus. Essa é a verdade para nós. Então, nós chegamos à parte, né, da carta que mais me toca, Paulo ali dizendo a Filemon, no capítulo 17 e 18, se, portanto, me considero
me considera companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Pare um pouquinho aí na frase, né? Lança tudo em minha conta. Onésimo, ele tinha uma possível dívida, como eu falei aqui no início, né, da nossa reflexão. Paulo estava disposto a assumi-la. Teologicamente, mais uma vez, é difícil ler essas palavras sem lembrar daquilo que Cristo fez por nós, né? Fazer essa comparação. Existe aqui uma bela imagem do Evangelho, né? Nós éramos devedores, o pecado criou uma dívida grande que não conseguiríamos pagar de forma nenhuma, então Cristo entrou entre nós e Deus, mas Jesus fez infinitamente mais do que Paulo poderia fazer por Onésimo, né, em relação ao dinheiro, ao que era material. Ele tomou sobre si o que era nosso, né, que eram os pecados, a escravidão do pecado. A Bíblia ela ainda continua dizendo, lá em 1 Pedro 2,24, sobre Jesus, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas foste sarado. Na cruz, né, Jesus ele poderia dizer a respeito da nossa dívida: coloquei na minha conta, nossa culpa sobre ele, né, sua justiça sobre nós. Esse é o coração da justificação pela fé, eu consigo enxergar assim. Não somos aceitos porque Deus simplesmente consertou o nosso passado, né? Conseguimos conquistar o nosso passado. Não é isso, não é pelas obras, como eu tenho falado aqui, que consertamos o nosso passado e conseguimos graças diante de Deus. A graça não depende disso. Nós somos aceitos porque Cristo fez por nós aquilo que jamais conseguiríamos fazer por nós mesmos, essa é a verdade. E quando compreendemos isso, alguma coisa começa a mudar, né, na maneira como enxergamos quem nos deve, quem faz alguma coisa contra nós e que nos deve, né, algo. Isso é difícil, eu confesso que muitas vezes você está na razão, você agiu de maneira justa com aquela pessoa, mas a transformação de Cristo em nossas vidas e o Evangelho nos ensina a enxergar diferente, de acordo com que compreendemos Deus em nós, né? Quando pedimos a Jesus: Jesus, o que faria o Senhor no meu lugar? Existe um conflito da carne contra o espírito, mas é possível. Jesus ele conta uma parábola, né, sobre um homem que recebeu o perdão de uma dívida enorme, mas depois ele encontra alguém caminhando, voltando para casa, que lhe devia algo menor, né, e não quis perdoá-lo. O problema daquele homem era simples: ele havia recebido a graça, mas não havia entendido a grandeza da graça. Quem entende quando foi perdoado, começa a olhar diferente para quem precisa o perdão. Isso é verdade. Isso não é fácil, como eu falei, existem feridas profundas, cada um tem a sua realidade aqui, e eu não estou diminuindo a sua, né? Existem traições, existem histórias que deixam marcas terríveis, e a Bíblia nunca nos manda fingir que essas coisas não acontecem, não é isso. Mas ela nos ensina que não precisamos passar o restante da vida carregando um desejo de vingança que faz mal a nós e nos distancia, né, daquilo que Deus tem para nós. Paulo ele escreve lá em Efésios capítulo 4, versículo 32: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Perceba aí o fundamento: como Deus em Cristo vos perdoou. O cristão ele não perdoa porque a ofensa foi pequena, não é isso. Perdoa porque o perdão que recebeu foi enorme.
E talvez hoje existam, né, dois tipos de pessoas ouvindo essa mensagem aí do outro lado, através do YouTube, onde eu postei, onde posto aqui no canal. Alguns, né, você se parece com Onésimo, carregando um passado que gostaria de apagar. Para essa pessoa, você que se parece e se identifica com Onésimo, Filemon, ele traz esperança. Cristo pode dar um novo significado à sua história, creia nisso. Mas talvez outro se pareça com Filemon, a parte que acha e se sente mais ofendida. Foram feridos, você que está aí do outro lado, por alguém, e agora Deus está trabalhando no coração para que não viva preso àquela ferida. E talvez exista ainda um terceiro grupo, né? Pessoas que precisam ser como Paulo. Gente que constrói pontes, eu gosto dessa expressão demais, construir pontes, ligar, né, um lado ao outro, e no meio existe um abismo, que aproximam pessoas, que promove reconciliação, que não alimenta a maledicência, né, que não aumenta conflitos, porque tem pessoas que são especialistas nisso, que entra em uma situação dizendo como podemos restaurar isso ou aquilo. Quanto mais penso nessa pequena carta, né, de Paulo a Filemon, mais percebo que ela é uma fotografia do Evangelho acontecendo na vida real. O Evangelho ele alcança Onésimo e transforma o pecador muito claramente. Alcança Filemon e desafia o ofendido a oferecer graça, né? E usa Paulo para construir uma ponte entre os dois. Bem, estamos encerrando e é assim que o reino de Deus começa a aparecer entre nós. Não apenas quando cantamos, apenas pregamos, quando vamos à igreja, quando todos estão nos enxergando, mas quando inimigos se reconciliam, quando alguém recebe uma segunda oportunidade, quando o orgulho dá lugar à humildade, né? Quando a dívida é substituída pela graça, quando deixamos de enxergar alguém apenas pelo seu passado e começamos a enxergá-lo pelo que Cristo pode fazer em sua vida. Hoje, depois de ler Filemon, né, eu quero simplesmente perguntar: quem é Onésimo nessa história? Eu quero, e já fiz essa pergunta a mim, né, para a minha vida. Talvez em alguma situação eu seja Onésimo, precisando de graça, e em outras seja Filemon, precisando oferecê-la, e em outras Deus esteja me chamando, te chamando para ser Paulo, ajudar duas pessoas a encontrar o caminho da reconciliação. Mas acima de todos eles existe o principal, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que encontrou os fugitivos, né? Pagou a dívida num preço muito alto, reconciliou-nos com o Pai e agora nos recebe não como estranhos, mas como família. Talvez seja por isso que uma carta com apenas um capítulo, né, tenha tanto a nos ensinar. Porque Filemon nos mostra que o verdadeiro evangelho não muda apenas nosso destino depois da morte, ele muda a maneira como tratamos as pessoas enquanto estamos vivos. E quando a graça que pregamos, né, ela começa a aparecer em nossos relacionamentos, o mundo ele consegue enxergar um pouco mais de Cristo Jesus em nós. E esse é o objetivo. Que Deus te abençoe, faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te dê a paz, um forte abraço e até a próxima.